Falar de mim é voltar no tempo onde tudo aconteceu e lembrar como se tivesse sido ontem. Lembrar que nasci e cresci numa família de 16 pessoas e maioritariamente mulheres, especialmente nas mãos da minha mãe. Foi com muita força e dedicação que ela garantiu que eu crescesse da melhor forma possível. Cresci num ambiente de muito amor, muita alegria, muitas gargalhadas e, acima de tudo, muita educação. Lembrar que a minha mãe não media esforços para garantir que a minha educação fosse uma das melhores possíveis. Nos tempos, ela nem sequer trabalhava. Ela desempenhava um papel ou ela era uma empreendedora que nós chamamos muquerista. Nos tempos não ganhava quase nada, mas com o pouco que ela ganhava, garantia que todas as contas fossem pagas. Garantia que tudo aquilo que fosse necessário para mim, eu tivesse. Porque nos tempos, ela estava numa situação de escolher entre partilhar um marido com uma outra mulher ou então cuidar da sua princesa, da sua filha, sozinha. E como todos nós percebemos, a escolha dela foi criar a sua filha, eu, sozinha. Não foi fácil, porque infelizmente as mulheres solteiras eram ou ainda são vistas como mulheres incapazes, como mulheres que não podem, como mulheres que não podem cuidar de uma família, não podem cuidar de uma casa, não têm capacidades para criar uma pessoa ou uma criança. Mas a minha mãe, ela mostrou que sim, é possível criar os seus filhos sozinha. Isso me faz lembrar uma situação que tivemos de passar quando eu frequentava o meu primeiro ano de faculdade, quando saí para a casa de um amigo meu, do mesmo bairro. Eu saía para lá para estudar e no fim do nosso estudo, eu despedia a mãe do meu amigo. E ela, num tom de brincadeira ou de gargalhadas, ela pergunta ao filho, neste caso, para onde que tu vais? E ele diz, vou acompanhar a minha amiga para casa. E ela depois diz, vais para lá, para a casa das muitas mulheres. Aproveita lá, escolhe lá uma dama, são muitas bonitas. Uau! Imaginem ouvir esse tipo de comentário a se referirem à tua mãe, à tua família, às tuas tias. Eu acredito que se eu fosse uma criança baraqueira, talvez teria perguntado, mas tia, estás a falar isso da minha família, minha mãe? Mas no momento eu escolhi calar e seguir com o meu caminho. E como se não bastasse, numa outra situação, num dia de celebração do 7 de abril, as mulheres do bairro, elas decidiram organizar uma festa conjunta para que pudessem celebrar o 7 de abril. Mas, infelizmente, quando elas organizam esta festa, elas decidem não chamar uma parte das mulheres do mesmo bairro. E felizmente ou infelizmente, as mulheres da minha casa haviam sido excluídas. Foi uma situação bastante constrangedora, não só para mim, mas para todas nós. Mas nós procuramos também entender a elas, o posicionamento delas. Afinal de contas, julgavam elas não querer se misturar com as mulheres que não estavam casadas, porque talvez não seria uma boa companhia para elas. Foi a escolha delas. E nós respeitamos. E quando eu me dei conta, eu fui percebendo que
as pessoas colocaram em suas mentes que até uma determinada idade, a mulher, ela já deve ter casado. Então, pelo menos, ela já deve ter saído da casa dos seus pais. E se até essa idade ela não tiver casado ou não tiver saído da casa dos seus pais, é motivo dela ser olhada com discriminação. É motivo dela ser olhada de uma outra forma. Mas deixe-me também dizer-vos que existem sim mulheres que têm um sonho de casar, escolhem casar e até lutam para alcançar esse sonho. Mas também há mulheres que não têm o mesmo sonho, não decidem tomar o mesmo trajeto. Há algumas famílias que o casamento é símbolo de bênção. Há algumas famílias que casamento é símbolo de orgulho. Há algumas tias também nas nossas casas que se a menina, se a Maria, se o João, até uma determinada idade, ela não tiver apresentado a ninguém, então não tiver começado a chegar tarde a casa, ou então não começar a fugir em determinadas horas, as tias começam a perguntar: "Ei, filha, está tudo bem? Nunca vimos ninguém, nunca apresentaste a ninguém, está tudo bem?" Então, há tias que fazem esse tipo de pergunta. E acredito que alguns de nós que neste lugar já tiveram algumas tias, ou não? Já. Nas famílias, já sempre aquela tia que quer saber como é que a menina está se a comportar, se conseguimos ver casamento a vir ou não. Mas também dizer que as famílias têm tido com frequência este tipo de celebração, não quer dizer que essas famílias não sejam felizes. Não quer dizer que essas famílias não merecem respeito. E com esta talk, eu venho trazer a consciência de cada um de nós que neste lugar está. Que é importante olharmos as pessoas com respeito, independentemente da vida que a pessoa está a levar, ou independentemente do que estiver acontecendo com essa pessoa. Porque todos nós somos livres para escolher e todos nós temos direito também de escolha. Precisamos, nas nossas famílias, nas nossas comunidades, sermos mais empáticos, respeitarmos as decisões das outras pessoas. Procurar colocar metas na vida das pessoas, mas apoiarmos-nos umas às outras, e assim seremos mais fortes e mais unidas. Escolher e respeitar os meus direitos e as escolhas das outras pessoas foi o que eu aprendi da minha mãe. Hoje eu escolhi e aceitei estudar, me formar, casar, formar uma família, trabalhar em várias organizações em prol da promoção dos direitos da mulher e da criança, ser embaixadora em várias marcas empreendedoras. Não foi o trajeto da minha mãe, mas esse não é o motivo que me faz olhar para ela de uma outra forma. Eu olho para ela como uma grande mulher, como uma mulher que me inspira. E hoje eu sou muito grata a ela por tudo, aquilo que ela permitiu que eu vivesse até chegar aqui. Eu olho para ela com muita admiração e digo: mãe, tu és uma grande mulher. Eu te amo muito, te respeito e para sempre vou te respeitar. E como forma de fecho, eu deixo uma questão de reflexão para cada um de nós que neste lugar está. E se ela não escolher casar? Obrigada.